Olá, começando mais um episódio aqui da Fórmula Digital, o nosso A Fórmula Podcast nos estúdios da Fórmula Digital. E hoje o dia é muito especial, porque eu trago uma pessoa, um grande profissional da área de TI. Eu vou além, né? Essa pessoa que está aqui, ela vai até não vai gostar muito que eu vou falar isso, mas um grande empreendedor, um grande vendedor também. Vou explicar para vocês o porquê. E é muito importante esse dia de hoje, porque eu estou trazendo uma pessoa para cá que me ajudou lá na base a me tornar o que eu sou hoje, tá? Um grande parceiro, um grande colega, que eu tinha também como um chefe também, por onde eu trilhei, né? Fórmula Digital tem uma veia na área de TI, né? Enfim, fui apaixonado, ainda sou apaixonado por TI, tecnologia, e hoje, o dia, vocês vão entender sobre o que eu estou falando, tá? Uma pessoa que agregou muito na minha vida. Mas antes de introduzir aí o nosso convidado, a Fórmula Digital esse ano está fazendo 10 anos de atuação. A gente está aqui no Centro Histórico, na Rua Uruguai 155, e proporciona para clientes multicomunicação. Temos estúdios para podcast, temos uma equipe qualificada para ajudar a sua empresa a alavancar os seus negócios, tá? Então a gente trabalha muito forte com marketing digital, produções de vídeo, nosso carro-chefe, vídeos institucionais, animações, aulas EAD, vídeos animados, tráfego pago, criação de site. Então, tudo que a sua empresa precisa, pode encontrar a Fórmula Digital. A Fórmula Digital hoje é uma das empresas que mais cresce no mercado digital, então tenha certeza que a sua empresa vai encontrar o lugar certo aí para conseguir os resultados que você precisa. Então é isso. Abrindo a câmera aí, Paulo Ricardo Kuhn, um grande parceiro aí, que eu tenho a maior honra de estar aqui comigo nesse podcast. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, cara. Como é que estamos? São muitos anos aí de trajetória, né, cara? Gostei de ouvir a tua introdução ali com relação a tudo que tu... Enfim, onde tu tá hoje, né? O quanto eu ajudei, colaborei então nisso tudo. Tô um pouquinho nervoso ali, né? Primeiro podcast, mas... Enfim, ansioso aí para esse momento aí pra gente poder compartilhar. Perfeito. Eu tenho hoje por ti ótimos sentimentos, tá? Mas na época que eu era jovem ainda e a gente trabalhava junto, talvez me despertou um pouco de inveja, talvez me despertou um pouco de ameaça, tá? E eu vou te explicar o porquê. Eu era muito novo ainda e quando eu comecei um pouquinho antes de ir na área de CPD, TI, né? Lá na empresa QI, o qual eu honro muito esse trabalho que eu tive. E eu amava o meu trabalho. Eu amava trabalhar, amo até hoje. Trabalho mais de 12 horas por dia, enfim. E naquela época eu não sabia vender. E aí chega o Paulo, né, com esse espírito de sempre bondoso, querido. Como é que é aquela palavra? Inquieto, né? Enfim, a fim de resolver todos os BOs, os problemas, matar no peito, enfim. Sempre levando a vida, a trabalho com bom humor. E, em determinado momento, a gente no CPD, né, a gente tinha que virar noites lá, em uma época que tinha muito vírus, né, a gente trabalhava com uma vira, sei lá, era só loucura. Era loucurada. Tinha que, de uma noite para outra, amanhecer e formatar, às vezes, mais de 60, 90 computadores. Tudo no CDzinho, né? Tudo CDzinho. Tudo de HD para HD, que tinha uma clonagem, né? A gente tinha clonagem, a gente tinha... nem lembro qual era o nome daquele software lá que a gente pegava as imagens das máquinas e... Era o Ghost? Era o Ghost, alguma coisa com Ghost, cara, isso aí. Pode crer. E demorava. E demorava. E aí, às vezes, tu clonava, dava tudo certo, quando vê, dava a tela azul, porque os drives foi clonado errado. Uhum. Né? Então, até a gente descobrir como clonar certo, tu tinha que pegar uma placa-mãe, clonar... desabilitar os drives, atualizar. Tipo assim, uma clonagem tinha que ter todos os drives para poder clonar todas as máquinas. Era uma loucura, assim. E a gente tinha força de máquina diferente, né? Era Nossa. de todo tipo de modelo na época, eu lembro. Era bem complicado. Bem complicado. E aí que tá, né? A importância de você saber vender o seu trabalho. Então, chega determinada diretora da escola e pergunta para nós sobre o trabalho que a gente fez numa madrugada, que a gente realmente trabalhou muito. E aí, o que tu fez, Maurício? Olha, trabalhei, fiz o que foi feito. Sim. Né? Enfim, e eu não sabia argumentar o meu trabalho. E ela, ok. E tu, Paulo? O Paulo pegou e falou detalhadamente todo o serviço que ele fez.
né? Enfim, e por que ele fez, né? Enfim, comentou até que tinha identificado ameaças, né? Enfim, uma certa fragilidade na rede, o qual ele conseguiu resolver, deixar o sistema da QI muito mais protegida. E com certeza, naquele momento, a diretora viu o Paulo com bons olhos. E eu olhando dali, eu falei, nossa, eu me senti mal, né? E falei assim, eu não consegui vender o meu negócio, eu nem sabia da importância disso, da comunicação, né? E tu ali já sabia vender. Então eu te vejo, e é ali que eu fui fazendo várias reflexões, né? Eu falei, poxa, eu não tô sabendo me comunicar, né? Então eu tinha uma aversão à venda, e eu achava que venda era só a questão de tu vender um produto ou serviço por dinheiro. Na verdade, a venda a gente faz, né? Para uma esposa, para um amigo, né? A gente quer persuadir alguém. Persuasão não é algo ruim, né? Às vezes é coisa boa. Não. Sendo bom, é legal, né? E lá tu conseguiu, de uma forma muito simples, demonstrar e me defender também sobre todo o trabalho que a gente fez, né? Então, te agradeço muito, porque ali foi no momento nosso, numa reunião, que tu me fez girar essa chave da importância de ser um bom vendedor. Hoje, eu sou um grande vendedor. E agradeço muito as nossas histórias, né? Mas só que eu sempre te falei, né? Eu nunca gostei de venda, né, cara? Mas, de certa forma, uma coisa que eu aprendi na minha vida, na minha jornada, é que eu precisava fazer essa comunicação, né? Que era importante. Antes dali, eu tomei diversos feedbacks, não vou dizer construtivos, né? Foram construtivos porque até então eu não tinha muito essa visão de ter que fazer essa comunicação, não gostava. Por mim, eu preferia ficar naquele mundinho fechado, né? Sei lá, o bicho do mato, né? E ali eu percebi que não, eu tenho que também mudar. Então, cara, certamente o que tu viu ali também foi alguém que estava em processo de construção também para, né, poder vender o próprio peixe, né? Perfeito. E essa paixão tua por TI, cara? Porque eu não segui o TI. Na minha área de TI, na época da onde eu vim, era meio que complicado para continuar na área de TI sem ter muita grana. Eu lembro que tinha, na época, para entrar em grandes empresas, precisava de diversas certificações. Sim. E não era só o trabalho. Por mais que eu quisesse trabalhar, virar noites, etc., não adiantava nada disso. Então, eu fui me desapegando da área de TI, né? E fui indo para navegar em outros mares, né? E hoje eu estou muito bem estabelecido. Só que tu continuou no TI. Só que tu tem uma paixão pela área tecnológica. Eu quero tentar entender aonde foi lá na base, né? Como é que tu virou esse grande empresário, esse grande profissional da área de TI? Então, cara, foi através do meu irmão. Eu tava numa época de trabalho que eu não curtia o que eu fazia, tá? Eu sempre respeitei muito a profissão de cada um, mas eu estava inserido num contexto que eu não me agradava. Eu achava que eu sabia que queria mais. Eu trabalhava como cobrador de ônibus na época. E aí eu preciso mudar. Eu não gosto disso aqui. E aí eu vi o meu irmão estava fazendo curso na QI, cara. E aí o meu irmão falou, isso aqui é legal. Então eu comecei a olhar aquilo e disse, cara, eu gosto disso aqui. Tipo, sabe? E aí eu fui, enfim, comecei a fazer o curso, comecei a estudar, e quando vi, apareceu a oportunidade de trabalhar na QI. Eu disse, cara, eu vou. Aí eu saí de um trabalho que eu tinha carteira assinada, enfim, eu tinha certa estabilidade, e eu fui fazer estágio dentro da QI. Pra poder, né, cara, eu tinha certeza que aquilo ali era aquilo que eu gostava. E a partir dali, cara, enfim, foi um processo ali no começo doloroso, como tu falou assim. Muitas vezes é aquela questão, o cara acaba fazendo o cursinho, isso, aquilo, e até aí, às vezes, dependendo do contexto que tu vai, não paga muito bem, às vezes. E naquela época, então, não era assim completamente, a gente sabe como é que era, tu também vivenciou isso, né? Então, mas, cara, eu sabia que eu queria aquilo ali, eu tinha certeza que aquilo ali era o meu futuro e eu fui. Então, eu fui fazer estágio, quando enfim, QI me contratou, e aí quando eu fui crescendo. E aos poucos, quando eu percebi, eu cheguei onde eu tô hoje, né? Não tô tão bem quanto tu, né? Não quis. Mas, cara, o que eu vou dizer assim pra ti? Eu profissionalmente, hoje, eu tô feliz, sabe? Assim, eu consigo olhar pro passado e ver que eu consegui, em cima de cada desafio, e não foram poucos, né? Que me fizeram, cara, conseguir fazer com que eu me tornasse digamos, uma profissional melhor, uma pessoa melhor, entendeu? Eu sempre gostei muito, de certa forma. Hoje eu tenho uma facilidade de lidar com as pessoas, né? Quando a gente conversava lá no início, lá na nossa carreira, eu já tinha ali algumas coisas ali que
que eu estava procurando evoluir e tudo mais, mas hoje eu olho lá para trás e vejo que foi muito importante cada passo que eu dei, enfim, cada pessoa que eu comuniquei. Eu lembro ainda hoje, cara, como se fosse hoje quando eu comecei lá, com vocês no CPD, aí era eu fazendo o horário da noite, tu fazia o horário da tarde e tinha O Ed. O Ed fazendo o horário da manhã, né? Então, ou seja, e eu lembro de tu, assim, cara, sempre de bem, então, ou seja, cara, eu quero dizer pra ti, assim, foi uma virada difícil naquela época, né? Sair de um emprego de carteira assinada para fazer estágio, para ganhar muito menos, né? Mas eu tinha certeza ali que era algo que eu tinha que fazer porque eu gostava daquilo. Então, a partir dali, a paixão só aumentou, né? Então, ou seja, fui tendo outras oportunidades em outros empregos, né? E essas oportunidades, elas foram vindo, assim, numa velocidade que também às vezes não consegue acompanhar, né? Porque se tem uma coisa que é, cara, ela é quase lei, né? Se tu não buscar conhecimento e te qualificar, tu fica para trás. Cara, porque assim, enquanto tu hoje, né? Eu tô ali com 39 anos, né? Enfim, continuo sempre buscando mais conhecimento. Mas, cara, eu tenho menos tempo, daqui a pouco, do que um cara que tá ali com 20 anos e tá correndo atrás e tá com muito tempo. E tá com a cabeça muito mais limpa. Então, de certa forma, é um mercado que é difícil, né? O cara tem que ter muita disposição, realmente, de fato. Mas também tu tem que pensar o seguinte, tu tem que sempre abrir a porta para oportunidades, né? Para outras pessoas também, né? Porque uma coisa que eu penso, que eu falo hoje com meus times, né? Que eu lidero eu sempre tô procurando meu substituto. Por quê? A única forma que tem de eu crescer, né? Ir para o próximo passo, né? Ou, sei lá, chegar no meu limite, é dando oportunidade para outras pessoas para que elas me ajudem a crescer. Então, de certa forma, tudo tá numa certa engrenagem ali que vai rodando e eu sempre tento fazer esse caminho aí, seja com as pessoas que eu estou abaixo ou seja com as pessoas que estão acima de mim, né? Então, ou seja, é um processo. Naquela época ali, mais ou menos 2010, 2009, né? A gente trilhando esse caminho da área de TI, a gente eu estava vendo muito o sucesso de quem estava conseguindo ir para o lado da programação. Sim, 2008. 2007, 2008, né? Exato. Nessa volta aí. E era um pouco desestimulante para quem estava querendo trilhar a trilha das redes, do hardware, né? Enfim. Segurança da informação também, porque a primeira faculdade que eu tentei fazer foi de segurança da informação, né? E, cara, tu vê assim, a própria QI, nos cursos técnicos delas que ela tinha naquela época, era o quê? Cara, era um curso que era basicamente assim, técnico informático, mas 70% do curso era programação. E aí, se o cara não gostasse de programação, aí tu ficava numa sinuca de bico, né? Porque, ou seja, tu tinha 10% daqui a pouco de uma coisa voltada à segurança, outra mais 10% do curso com parte de quem gostasse de trabalhar com a parte de suporte. Então, enfim, era um pouco complicado. Banco de dados, então, que é onde eu mais gosto de trabalhar hoje, né, cara? Tipo, era 5% do curso lá. Então tu acabava sendo, de certa forma, obrigado a seguir esse caminho, né? Que é o que tu comentou antes, né? Tu acabava sendo forçado e muitas vezes, cara, não é o que eu gosto de fazer, entendeu? Mas eu lembro muito bem do teu começo de carreira. Eu acho que nas primeiras semanas, tu já teve a ousadia, coragem de começar um servidor Squid. Sim. Cara, tu tem noção disso? Naquela época, criar um computador, configurar um firewall para uma escola onde a galera tava com puta tesão de baixar jogo, baixar tudo que era programa, enfim, entrar em diversos tipos de site, tinha até aquele Ultra Surf que burlava tudo, e tu foi lá, meteu a mão na massa e eu fiquei impactada. Falei, o cara criou um servidor dentro da QI, ajudou muito o nosso CPD. Sim, eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente tinha o quê? Era o roteador de internet, né? E, cara, abraço. Todo mundo fazia o que bem entendia. E aí, ali eu tive aquela percepção, cara, a gente precisa segurar um pouco esse tráfego, né? A gente precisa garantir um pouco mais que a gente não tenha nenhum problema de segurança da informação, por assim dizer, né? Naquela época eu tinha, pelo menos a ideia que eu seria um profissional que seguiria por esse caminho, né? Então, cara, realmente, eu fui lá, estudei, cara, eu tenho que estudar mais sobre o firewall. E eu estudei bastante aquele troço, cara. Enfim, no final das contas, a gente foi lá e publicou o servidor em produção e o negócio foi muito engraçado porque um dia depois da publicação dele, eu passei de ser o cara do CPD a ser, né, o cara tá ali me bloqueando, né, e aí, enfim, o pessoal começou a me olhar diferente, né, ou seja, né, muito mais com um olhar de crítica do que
do que de parceria até então. Ou seja, ali eu já comecei a ser uma pessoa menos querida por alguns. Perfeito. Uma outra questão do teu estado de espírito que me chama muito a atenção, que é um diferencial teu, é que tu tá sempre leve, de bom humor, e parece que tu tem uma chama, eu vou falar essa palavra, tesão por problema. Porque tu tem uma capacidade de resolução muito fácil, né? Cara, isso é uma coisa que eu levo até hoje, tá? Que é uma coisa que eu sempre converso com, pelo menos com as pessoas que eu lidero, né? Qual é o ponto, assim? Tu tem uma dificuldade, um problema, tá? E eu sou o cara que tá encabeçando aquilo ali. Sou o cara que tá ali pra ajudar a resolver. Se eu não demonstrar controle, o caos que eu levo pros demais, ele vai ser muito pior. Ou seja, a resolução, ela vai ser muito mais difícil. Então, uma coisa assim, na minha cabeça, pode estar um caos. Mas o que eu tenho que transmitir pros outros é, cara, tranquilidade. E realmente, eu adoro resolver problema, cara. Eu adoro, eu sempre gostei, assim, tipo, uma das coisas que me fez também seguir essa trilha da área de tecnologia, por assim dizer, cara, que aqui é uma cesta de problemas, né? Tu pode deixar tudo bonito, perfeito, mas, cara, sempre vai ter algum problema. Então, cara, eu gosto de estar sempre ali pronto, disposto para resolver aquele problema, entendeu? Então, realmente, é um tesão pra resolução de problemas, não pelo caos, né? E fazendo um paralelo com lá, 2007, 2008, com hoje, 2023, indo para 2024, tem dificuldade tão grande quanto, ou a gente pegou uma época muito nefasta, daqueles mouse de bolinha, né? Daqueles, né? Enfim, daqueles PC chips, aquelas placas. Uhum. Como é que tu vê isso? Sempre tem desafio? Ou a gente viveu uma época Não, cara, de tormenta? Sempre tem desafio. A questão é, sabe por que a gente viveu aquela época de tormenta? Porque a gente não era bem preparado. Porque hoje, se tu tivesse seguido essa área, tu ia ver que todos aqueles problemas lá que a gente tinha no passado, eles eram mais difíceis para nós naquele momento, muito pelo fato da gente não estar bem qualificado. Óbvio que sempre que uma coisa nova surge, tu precisa estudar aquilo, tu precisa te adequar, te preparar, entendeu? Ou seja, então, também eu levo um pouco para esse lado da questão da própria divisão de perfis, né? Tu tem o júnior, o pleno e o sênior, por exemplo. Cara, o sênior, ele vai ter muita facilidade de resolver um problema que o júnior vai levar horas para resolver, dias. Então, é muito nesse contexto. Acho que tem a ver com a preparação. Então, né, o cara não estando muito preparado para aquilo, obviamente ele vai ter mais dificuldades de resolver, né? Então, eu acho que é mais por esse caminho. Eu acho que a gente viveu uma época nefasta pelo fato do conhecimento que a gente tinha. Então, hoje, digamos, a gente vive outros períodos nefastos pelo fato de muitas vezes chegar uma coisa nova que a gente desconhece. Então, acho que é muito mais pela preparação. Então, enfim, quanto menos preparado tiver, pior vai ser maior vai ser a tua dificuldade, por assim dizer. Perfeito. Seguindo, então, a QI, passando esse momento aqui, tu foi trilhar outros mercados? Tu chegou um momento de pensar em desistir dessa área? Não, cara. Eu sempre... Desde que eu cheguei e botei meu pezinho ali dentro, cara, eu tive certeza que eu tinha feito o movimento certo. Tipo, foi difícil. Foi difícil porque, cara, vamos lá. Como eu disse, eu saí de um emprego de CLT e fui para um estágio para fazer tecnologia ali. E, cara, o pila baixou, assim, demais. Então, eu ficava, meu Deus do céu. A única preocupação que eu tinha na época era porque tinha, enfim, eu fui pai com 16, né? Então, tipo, tinha que sustentar minha pequena, né? Até então. Então, era a preocupação que eu tinha, mas dúvida, jamais, cara. Então, eu fui trilhando o caminho, né? Dali, eu fui para uma empresa de software de departamento jurídico, né? Enfim, e aí eles tinham toda uma estrutura de data center, e ali foi ali foi o meu boom, no sentido percepção do que eu precisava, do que eu queria seguir, na verdade. Ali eu entendi que, cara, eu gosto de trabalhar com dados. E a partir dali eu comecei a me especializar na área de dados, né? Então, enfim, mas dali foi o caminho, né? Foi onde eu percebi que, cara, segurança da informação não é o que eu quero fazer. Eu preciso ter o conhecimento para poder tocar as coisas, mas não é o mercado, não é o futuro que eu quero. Eu quero trabalhar com dados. Então, a partir dali que foi o meu divisor de águas. E ali eu tive diversas oportunidades, diversas dificuldades, diversos feedbacks positivos, diversos feedbacks negativos, mas tudo aquilo ali eu vejo hoje como algo muito positivo. Até o pior feedback no sentido assim, cara, menos construtivo possível, eu levo hoje como algo extremamente bom, porque, cara, realmente eu não estava fazendo o caminho certo. Então, a partir dali que eu entendi que, cara, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso trilhar. Perfeito. Preciso te falar, né? Eu mandei, em uma época, muitos currículos para muitas empresas. E a gente trabalhou junto de novo ali. Só que eu cheguei depois de ti. King Host.
Sério? Sim, viu? Puxa. Tu trabalhou na King Host, tu saiu dali pra montar esse projeto, que deu super certo, né? E ali eu fiquei, cara, eu fiquei uma semana com eles ali, eu não curti o ambiente. Não o ambiente de trabalho. As pessoas, pelo que eu vi, assim, cara, extremamente legais. Me lembro ainda acho que Totoro, que me deu a um grande oportunidade. parceiro. Sim, cara, o Totoro me deu. Ele nem deve lembrar de mim, porque eu fiquei uma semana lá, entendeu? Mas, tipo, era muito voltado pro suporte. E eu já tinha trilhado outro caminho, né? Que era, por exemplo, a área de dados. Então, eu meio que entrei num contexto ali que não me agradou e, cara, eu pensei, não, cara, eu tenho que buscar outros caminhos aqui, e aí eu fui, entendeu? Então, mas a gente trabalhou um pouco ali, sim. Totoro, ele era do setor de infra, Sim. né? Um grande líder da empresa. KingHost já tinha, acho que na época, 2012, 13 ali, em torno de 200, 300 Sim, era uma baita profissionais. estrutura, cara. Ali perto Da Cristóvão, da com a Benjamin. Benjamin Constante, ali na esquina, né? Sim. Só que o Totoro, ele tinha uma... isso eu acredito, tá? Às vezes um profissional consegue revolucionar uma empresa. Sim. Consegue trazer um amor, consegue trazer um carinho que contamina o time, né? Hoje a gente vê muita gente contaminando de um jeito tóxico, ruim. Sim. E o Totoro era o cara que ele via o grande e o pequeno da mesma forma. Vamos descer embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos comer um churrasco e tal. Então ele conseguia, de uma forma muito fácil, fazer a cabeça de muita gente. E Sim. todo mundo tinha uma chama, KingHost, de amar, de vestir a camiseta por conta dele. Então, Totoro, se estiver assistindo aí, vai assistir porque eu vou mandar para ti esse corte. Saiba aí que é uma maior honra e eu quero você aqui nos nossos estúdios, tá? Cara, KingHost mudou minha vida. Eu fui fazer uma faculdade na área de segurança da informação, porque eu achava que é o que eu queria fazer. Gostava da ideia de proteger. Só que ninguém me falou que segurança da informação, a linguagem de programação era em nível mais baixo, né? Sim. Era C#, C++, sei lá, COBOL, e não sei, né? COBOL é muito antigo. E cheguei lá e me desiludi, porque não era a programação que eu queria. Fiquei 1 ano fazendo segurança da informação e desisti. Mas naquela época ainda, minha visão que eu tenho hoje é que a própria segurança da informação como graduação ou curso, ela ainda não tinha um direcionamento. Hoje tu vai ver assim, tu vai buscar algo voltado para a segurança da informação mesmo, cara, é muito diferente de 10 anos atrás. Eu acho que, e naquela época se falava muito assim, não, segurança da informação ela vai bombar, quem tiver preparado agora, no futuro vai se consolidar. Eu acho que demorou muito tempo ainda para ela de fato encontrar o caminho, né? Hoje não, hoje eu vejo, se tu fala em segurança da informação, cara, eu vejo que é mesmo segurança da informação. Antigamente não, é aquela, eu não vou nem dizer, vamos lá, encheção de linguiça. Acho que tinha muito mais encheção de linguiça do que o objetivo mesmo, que era garantir, digamos, o ambiente seguro, né? Ou seja, trabalhar com isso, né? Então, foi uma das coisas que na época, assim, cara, sabe, não. Entendi. E aí foi onde eu fui para a área de dados. Entendi. Mas foi na KingHost, né, que eu tenho a maior honra. Foi lá que me transformou num empresário, de fato. Sim. Porque não queria vender. Eu acho que eu sou do pensamento comum do brasileiro, né? Que nos fazem aprender só para funcionar, fazer a máquina girar. Mas ninguém ensina nós a prosperar. Uhum. E eu tinha essa aversão à venda porque parecia que eu estava roubando alguém e tal, né? E lá eu caí num setor de atendimento nível 1. Eu sei. Só que eu era obrigado a vender. Praticamente não era uma venda. Eu tinha que... A cara ligava, às vezes não era para suporte, ele queria fazer um upgrade ou ele queria comprar um novo plano. E eu oferecia. E eu começava a entender por que ele queria aquele plano e tal. E as pessoas começaram a falar, nossa, eu gosto do atendimento. E eu fui entendendo vendas. E aí eu fui entendendo sobre pessoas e eu falei, é isso que eu quero. Solucionar problemas e ajudar as pessoas a encontrar um caminho. Então, essa é a minha história com a KingHost, né? Tu falou 2 coisas muito legais, né? Do Totoro da KingHost que me encheram de emoção. E só para dar continuidade, eu fiquei mandando muito currículo num determinado momento, mas tinha uma empresa que eu queria tanto entrar, que se chamava SafeWeb. Já naquela época? Já naquela época. Mandei muito currículo e tal, não consegui entrar na SafeWeb, mas eu tenho o maior carinho, porque eu pesquisei muito a SafeWeb, inclusive grandes amigos meus hoje estão na SafeWeb ou já saíram de lá, mas de uma forma natural eu fui conhecendo pessoas que estavam lá dentro, sabe? Sim. E pessoas de maior coração, sabe? Que eu me dou muito bem, enfim. E pude ver que a SafeWeb não dá ponto sem nó, né? As pessoas que entram lá, elas têm algo especial.
Sim, é que a Safe ela busca, ela preza muito pelo atendimento, né? Ou seja, não é só vender o produto, né? Ela quer garantir que o cliente tenha a melhor experiência. Então, o objetivo principal é, cara, o cliente que entra ali tem que ter a melhor experiência dele. Então, a partir dali, cara, o produto é consequência, a venda é consequência, né? Então, de certa forma, sim, as pessoas elas têm que ter elas têm que entender o objetivo, que é, cara, a gente precisa, né, mostrar para o cliente que ele está sendo muito bem vindo ali dentro, né? Ou seja, a gente não vai simplesmente te chamar aqui dentro para fazer uma venda. Não, cara, tem que ter um atendimento de qualidade, né? Então, esse é o objetivo, eles prezam pelo atendimento, e a partir dali, a venda é consequência. Perfeito. Agora, papo reto, tá? Uhum. Não quero que você desconverse, enfim. Tu tá feliz hoje com o teu caminho, com essa trilha da área de TI, com essa tua carreira aí na SafeWeb? Cara, com certeza. Respondendo isso, eu vou voltar um pouquinho antes, né? Todas as empresas que eu trabalhei, né, pelo menos a grande maioria, nem sempre eu consegui um cargo de liderança de cara, né? Então eu sempre, de certa forma, consegui me destacar um pouco e, a partir dali, recebi oportunidades para liderar times. Na própria SafeWeb, quando eu fui para lá, na primeira vez, eu disse não para eles, cara. Eu fui contratado, tá? O Ayrton, se vê esse vídeo agora aqui, ele vai dar risada disso, porque o Ayrton me contratou, cara. Eu fiz a integração deles. E um dia antes de começar, assim, tipo, ir lá, sentar na minha mesinha, cara, tava com uma ideia lá para fazer um projeto. E eu disse, cara, é o meu momento, eu vou empreender de vez. E eu fui fazer, cara. E aí avisei a Luana. Luana não é minha esposa, a Luana do RH, Luana Becker. Seguinte, preciso fazer uma coisa que é por mim e não vou tocar com vocês aí. E, cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Sério, assim, não deu certo, né? Não deu certo. Aí, passado 6 meses, nem 6 meses, tô indo trabalhar. Aí chega uma mensagem do LinkedIn. O Ayrton me procurando de novo. E eu disse, cara, é pra ser agora, cara. E ali eu fui. E então, aí, quando eu cheguei na SafeWeb, cara, eu também tinha outras oportunidades já pra ir pra outros lugares, né? Pra área de coordenação. E eu, cara, aceitei um desafio na SafeWeb porque eu ia trabalhar com dados. E, cara, não sei te dizer, sabe quando tu tem uma situação assim que tu tem várias oportunidades, mas tu olha para aquela ali assim e tu, cara, é essa? E ali eu fui, cara. Eu disse, cara, agora eu vou pra SafeWeb. Então, o que eu posso dizer assim, sim, cara, eu tô muito feliz ali, porque na SafeWeb ela me abriu várias portas, né? Consegui cargo de liderança ali. Ou seja, agora recebi uma nova oportunidade ali dentro, né? Ou seja, para ser head de tecnologia de uma das empresas do grupo. Uau! Então, a SafeNota, né? Ou seja, a SafeNota foi um dos primeiros produtos da SafeWeb, né? E aí hoje ele tá saindo para uma spin-off, ou seja, fui receber a oportunidade de virar head de tecnologia ali dentro. Então, cara, com certeza eu sou muito feliz hoje com todo o caminho que eu trilhei, com todas as oportunidades que eu tenho da Safe, né? E, cara, naquela pegada sempre, né? Sangue nos olhos, né? Vontade de fazer diferente, sabe? Tem uma coisa que eu ouvi do Ayrton uma vez, cara. O Ayrton fez a TDC ano passado, que ele falou sobre oportunidades. Ou seja, cara, muitas vezes tu tem as empresas que têm diversas lacunas e as pessoas não têm a visão do que elas podem fazer para ocupar esses espaços, né, cara? E eu na SafeWeb, de certa forma, eu consegui isso, né? Tinham muitas oportunidades ali com a parte de dados, principalmente, e, cara, eu disse, cara, é aqui, entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou botar minha bandeirinha aqui e a gente vai dar um jeito. E, cara, deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Então, sim, realmente eu tenho muita felicidade em dizer, cara, com certeza eu tô muito feliz com tudo que me trouxe até aqui. Perfeito, né? Lembrando que no passado, né, eu queria muito entrar num formato de estágio ou CLT na SafeWeb. Não tive a felicidade, mas ainda dá tempo, porque hoje eu tenho uma empresa de marketing. Se você é da SafeWeb, saiba que a Fórmula Digital está aqui, né? Precisando de vídeo, precisando de marketing, pode vir aqui na SafeWeb que eu ainda vou entrar lá. Não vai, eu te falei. E foi muito engraçado, né? Porque tu falou da questão das pessoas, né? Da própria SafeWeb. A gente ficou muitos anos sem se ver. Muitos anos. Cara, a gente, tipo, eu via tu pelo fato de, né, da Fórmula Digital, enfim, dos conteúdos que tu postava, eu acompanhava ali. E aí, né, dado dia, ano passado, quando eu vejo o que acontece, dou de cara com o Maurício no aniversário de uma das pessoas da SafeWeb, né? E aí, então, tipo,
realmente, de fato, são pessoas ali que são muito, muito legais, né? Eu acho que elas contribuíram muito pro próprio sucesso da SafeWeb, né? Enfim, né? Eu acho que o destino, né? Perfeito, né? Foi um aniversário da Raíza Paim, né? Sempre me comentou muito bem da Safe e o pessoal, tive a oportunidade de conhecer muito mais pessoas que estavam lá. Sim. E nas rodas com cerveja e a gente sendo a gente mesmo, sabe? Sem filtro. Sim. A galera falando bem da SafeWeb, sabe? Só energia boa e eu surfando, porque eu não sou jornalista, mas eu adoro fazer pergunta, né? Sim. E eu fazia as perguntas certinhas, cara, e putz, cara, que empresa do caramba. Então, parabéns aí por essa questão, né, de estar feliz com a tua jornada na Safe. Mas, eu quero saber das tuas paixões, né? Quais são as principais paixões que tu tem na Safe, né? O que te desafia lá, que faz tu acordar todo dia com maior tesão de resolver? Tá, vai ser uma pergunta em 2 momentos, né? Por que 2 momentos? A própria questão de receber a oportunidade de virar um head de tecnologia ali dentro, ela foi muito recente, né? Mas antes disso, o que sempre me fez acordar ali e ter muita vontade de trabalhar? Cara, o fato de eu trabalhar com dados, né? Eu sempre fui apaixonado por isso, né? Então, a gente trabalhei com uma equipe muito, mas muito boa, né? Pra não falar foda. Essa parte tu pode cortar daí, né? Não vou cortar nada. Aí, então, cara, trabalhei com pessoas ali, cara, que sempre me motivaram a estar ali. E o próprio ambiente, como tu falou, né? A gente preza pela continuidade, qualidade, enfim, menos problemas possíveis. Mas a gente sabe sempre que vai ter alguma coisinha bicho pegando, né? Então, cara, até ali sempre o que me motivou muito foi o próprio contexto do trabalho. Quero que, cara, trabalhar com dados, informação, né? Dar a possibilidade de algumas pessoas verem coisas para tomarem decisões. Acho que sempre foi uma coisa assim que eu gostei bastante, né? Então, até ali foi isso, né? O momento que a chave virou um pouco, né? Porque ali eu já estava também, nesse ponto, também já tinha conseguido um cargo de liderança ali dentro, né? Aí, quando agora é o segundo momento, né? Ou seja, de coordenador passou para head de tecnologia. Então, agora, tu me pergunta, mas qual é a tua motivação agora? Cara, minha motivação agora é fazer esse negócio crescer. Tipo, e aí tem uma visão muito mais de empreendedor do que, digamos assim, um cara olhando para um contexto específico dentro da SafeWeb, dentro de determinadas áreas, para um cara que está querendo olhar para o todo agora. Que é o quê? Cara, eu quero fazer essa empresa ela ser maior do que ela é hoje, né? Então, ou seja, eu quero... Porque o próprio produto hoje, a empresa que eu estou inserido dentro do contexto da SafeWeb, é uma empresa que, cara, que começou praticamente tudo. Quando a SafeWeb iniciou, era o produto do Enota na época, que era o carro-chefe deles, é o que garantiu o faturamento por muitos anos. Aí quando a SafeWeb se inseriu no mercado de certificação digital, ela ficou maior nesse sentido, né? Então, mas hoje, o que me faz acordar, assim, e ter sangue nos olhos, cara, é fazer esse negócio dar certo. É mostrar que cara, a gente tem muito mercado ali para ganhar e, então, tipo, a motivação hoje, cara, é muito mais um viés empreendedor, o viés que quer fazer o negócio crescer, então, por isso que eu disse, são situações separadas, né, de algumas semanas atrás para o momento atual. Perfeito. Fazendo um paralelo agora também com a tua jornada pessoal, né, o Paulo sempre foi um cara que estudou muito, continua estudando. Tu vai continuar trilhando esse caminho da busca de novas habilidades, de aprimorar os teus talentos, as tuas experiências, né? Enfim, eu vou até te falar outra coisa. Outra pergunta quais talentos, habilidades, né, skills e até hobbies que tu gostaria de, lá no passado, ter tido a visão de ter como... algo do teu da tua jornada. Tá, beleza. Sobre a questão ali a primeira pergunta que tu fez, cara, o que eu vou te dizer? Sim, eu gosto de estudar muito, né? Eu sempre gostei de estudar muito questões da área de tecnologia, então é algo assim que eu não vou parar, né? Eu sempre que tiver a oportunidade e tempo disponível eu vou fazer isso. Obviamente agora com um viés um pouco mais diferente, né? Onde eu saio de um contexto de demandas voltadas mais para a área de dados para algo mais complexo, né? Por que eu digo mais complexo, né? Agora eu preciso me qualificar em outros pontos também com coisas que eu não domino. Por exemplo, a gente, dentro do SafeNota, a gente tem uma equipe gigante, onde eu tenho desenvolvedor, eu tenho time de testes, eu tenho time de produtos, então, ou seja, tem áreas, por exemplo, ali que eu não domino, que eu vou ter que começar a estudar mais. E, cara, não porque eu quero
meter o bedelho ali, mas eu quero também ter propriedade na hora que as pessoas pegam e me tragam, vão me trazer eventualmente alguma situação. Então, sim, vou continuar estudando sem parar. Tu falou uma coisa de hobby, né? Cara, tem uma coisa que eu sempre quis fazer e eu vou fazer isso em algum momento. E quem sabe até esse ano, que é o quê? Cara, eu tenho vontade de fazer curso de gastronomia, cara. Sério? Sério, cara. Eu gosto de cozinhar, cara. Tu não tem ideia. Tem uma coisa assim, ó, quando fala em, não sei o que, cara, eu adoro esse negócio assim, tipo, de fazer almoço, janta, enfim, cozinhar no geral. Então, é um hobby que não tem nada a ver com tecnologia, mas eu acho que é algo assim que é importante hoje, que eu preciso buscar no futuro, justamente pelo fato para poder também viver um pouco mais. Porque, cara, tu me conheceu daquele jeito e eu continuo sendo daquele jeito. Eu tô um cara assim, ó, o tempo todo correndo, o tempo todo a mil no trabalho, mas eu entendo assim, claro, a experiência vai nos levando a isso, que a gente precisa muitas vezes ter um hobby que nos desconecte um pouco desse mundo. Então, cara, esse é um hobby que eu vou buscar. Que é o que, cara, ir para um contexto gastronômico ali. Mas não para ser chefe de cozinha, cara. Eu quero simplesmente sentar jantando algo que eu fiz bom. Hoje, tu já prepara algum rango? Cara, eu gosto de fazer algumas coisas ali, assim, tipo, essa parte agora eu vou ter que puxar, que tem o nosso CEO ali, que é o Ayrton. Eu sempre que eu faço uma carne na air fry, ele fica louco comigo, porque eu mando foto pra ele, né? Mas sim, eu faço, cara, eu preparo um monte de coisa. Então, enfim, desde pratos mais elaborados, como pratos mais simples, tipo uma lasanha, enfim. Então, mas tipo, que nem aquele programinha do MasterChef. Cara, eu gostava de ver pra entender ali o que os caras estão fazendo. Então, tipo, muito pelo viés do hobby. Então, ou seja, totalmente, são dois mundos. Um é o Paulo profissional, trabalhando com tecnologia, e o Paulo ali que tá tendo uma visão, cara, eu vou fazer isso aqui que eu gosto de fazer, mas só por hobby, cara. Perfeito. Agora vamos esquecer o TI. Vamos te fazer uma pergunta que às vezes eu me pergunto também. Se não fosse o TI, o que tu seria hoje? Quais profissões que tu teria seguido? Professor, cara. Professor. Faz sentido. Professor. Lembra, na própria QI mesmo, foi onde foi a primeira amostragem que eu tive ali desse mundo também, porque eu também dei aula lá, né? Deu aula, sim, exatamente. É verdade. Eu saí daquele contexto CPD, fui para trabalhar com eles ali num contexto da matriz, no centro ali, né? E aqui no centro, na verdade, né? Porque até então a gente trabalhava lá na QI, que nem existe mais lá, que era Não existe sim, só que mudou de prédio, né? Exato. Enfim, nem lembro direito onde é que era. Na Avenida Assis Brasil. Assis Brasil, exatamente. Lá pro perto do Rubem Berta, mais ou menos. Lindóia, né? Lindóia. Então, aí, enfim, ali eu tive a oportunidade pela diretora nossa na época ela me fez uma proposta. Tu não quer começar a dar aula aqui dos cursos livres? Eu disse, tá. E aí foi onde o quê? Me passaram todo o conteúdo que tinha que ser dado em aula, comecei a estudar e comecei a dar aula. Então, cara, ali eu comecei a gostar de dar aula, né? Tanto que recentemente, até mesmo antes de começar na própria SafeWeb, eu estava dando aula no Senac. Então, estava ali dando aula no Senac, também em cursos livres, mas mais voltado para a área de tecnologia também, né? Então, cara, com certeza, eu teria sido professor, mas não sei se da área de tecnologia. Provavelmente de áreas de exatas, tipo... Ou até mesmo, cara, de história, porque se tem uma coisa que eu sempre curti foi história, cara. Tipo, é outra coisa também que não tem nada a ver com tecnologia, mas, cara, eu acho muito legal parar e sentar pra ver coisas de história. Então, o History Channel lá, cara, então tu vai me ver sempre olhando. Perfeito. Olha, tu falou que tá com 39 anos, né? Uhum. Cara, daqui a 10 anos, vamos arredondar, daqui a 11 anos, quando chegar nos teus 50 anos, tá? Como tu te imagina? Cara, acho que aposentado eu não vou conseguir estar, tá? Ou seja, acho que eu vou ter que ainda estar contribuindo mais um tempo ali, mas a minha ideia é ir para um contexto mais da área executiva. Então, ou seja, eu quero me consolidar nessa área, enfim, quero buscar mais esses caminhos, mas sempre olhando para o lado técnico. Porque, cara, por mais que hoje eu esteja inserido num contexto que está me direcionando para isso, eu ainda assim tenho muita vontade de continuar aprendendo, estudando. Então, ou seja, talvez eu não esteja num contexto mais técnico, mas eu me vejo hoje, pelo cenário atual, em estar inserido mais num contexto executivo na área de tecnologia, entendeu? Algo nesse sentido, assim, é uma coisa que eu curto bastante e que eu tô, enfim, tentando também me especializar, né? Porque aquela coisa, como a gente comentou no início, né?
Enquanto a gente está ali se preparando, com pouco tempo, muitas vezes tem alguém ali que recém começando, que tem muito mais tempo que a gente, né? Sim. Nossa produção reuniu algumas perguntas, tá? Para te fazer aqui, tô no meu celular. Quais as facilidades e benefícios tu vê no uso de um sistema emissor de notas quando cada vez mais o governo está investindo na emissão de forma gratuita por parte do contribuinte? Então, cara, até que isso é bem importante porque hoje o que acontece, né? Sim, o governo, melhorou? Tá. Então, o que acontece, né? Hoje, quanto mais o governo ele vem investindo nesses caminhos, né? Só que hoje tu ter um produto nesse sentido, né, voltado para um emissor de notas fiscais, o que é importante dizer, né, cara? Que tu tem mais segurança, né? Hoje, por exemplo, o nosso próprio produto, né, o Safe Nota, ele tem um suporte 24 horas. Então, ou seja, digamos que o próprio contexto de produtos voltados para esse tipo de mercado, tu precisa ter muita segurança, né? Muita propriedade para também executar aquilo ali e lá na frente não ser penalizado. Porque muitas vezes tu vai fazer, digamos, tu vai emitir uma nota fiscal, né? Ou seja, o governo está ali, está fazendo um processo que tá facilitando isso aí. Só que acontece, se tu tiver qualquer BO ali na frente, cara, não vai ter ninguém para te ajudar. Tipo, é contigo mesmo. Então, o próprio produto hoje que a gente oferece justamente é para isso, para te garantir segurança, para te garantir suporte 24 horas, né? Para te dar propriedade e, vamos lá, segurança novamente, para que no futuro tu não seja penalizado com isso, né? Então, é muito importante esse tipo de contexto, né? Perfeito. Outra pergunta bem bacana. Como as tendências tecnológicas atuais impactam a gestão de TI e influenciam as estratégias das empresas? Então, pergunta interessante. O que acontece? Hoje a tecnologia, ela cada vez mais, ela sempre foi assim, na verdade. Ela sempre passou 6 meses, passou um ano, sempre teve um boom com alguma coisa nova. Algo que chegou, algo que mudou. Então, qual é vejo assim, o desafio, né? Nesse sentido é o quê? Os gestores, enfim, as próprias pessoas sempre se manterem qualificadas, né? Preparadas, né? Porque a própria parte da segurança e informação, que é algo ali que no passado a gente tentou se qualificar e percebeu que não era o nosso momento, que não era o que a gente queria, né? Há 10 anos atrás, tu tinha um contexto de segurança. Hoje tu tem outro. Então, o que acontece? Qualquer coisa que muda hoje, ela impacta diretamente nisso. Seja por uma mudança de alguma tecnologia, algum formato, enfim, uma vulnerabilidade nesse sentido. Então, quando a gente fala, o nosso viés hoje não é segurança de informação, nem o meu, nem o teu. Mas a gente sabe o quê? Que qualquer mudança tecnológica, ela pode afetar isso. Então, é importante muito as empresas estarem sempre preocupadas em buscar tecnologias que agreguem mais ao ambiente de trabalho, né? Ou seja para uma nova solução de um software, um SGBD para banco de dados, seja uma feature nova relacionada a uma versão de aplicação, enfim, é muito importante hoje que esses profissionais, sejam executivos, sejam gestores, eles sempre busquem estar qualificados, né? Então, ou seja, cara, tendências de mercado é sempre importante estar ligado em podcasts, enfim, em conteúdos que algumas empresas compartilham, né? Perfeito. Olha, a gente tem uma mesma origem, né? E a nossa régua está sempre lá em cima no quesito a execução. Sim. Né? Minha frequência ela não é baixa, né? Eu gosto de realmente fazer grandes projetos, grandes obras, né? Enfim, pegar um cliente que veio aqui com o sonho dele de fazer sucesso, dar um boom no negócio dele, né? Um cliente pequeno e se tornar um grande aqui na Fórmula Digital, né? Com a mágica das tecnologias. Então, eu tenho várias experiências e expertises, né? Eu quero saber de ti agora, tu falou muito, né? Mas eu quero saber trabalhos teus de sucesso nesse meio teu de TI, seja na Safe ou seja em outros lugares que tu passou. Cara, teve um projeto muito bacana que eu tive muitos dentro da Safe Web, mas tem muitos que a gente não pode compartilhar, né? Que a gente precisa manter o devido sigilo, né? Mas, cara, teve um projeto muito bacana que eu fiz, que foi antes de começar na Safe, que foi um projeto para a ANS, tá? Que é aquele órgão, Agência Nacional de... ANS, Agência Nacional de Saúde, tá? Então, foi um projeto que quem encabeçou foi o Hospital Moinhos de Ventos.
para a ANS. E o que acontece? Aí o Indy Ventos foi lá e contratou uma empresa que eu estava desenvolvendo esse projeto. Aí qual era o objetivo? Era consolidar as informações de prontuários e diversas outras coisas relacionadas à saúde dentro de um único, digamos, data warehouse. Né? Então, ou seja, tu pensa que ia vir coisas de diferentes locais e a gente precisava trabalhar aquelas informações e disponibilizar para as gestões, para as áreas de gerência ligadas a esse projeto. Então, foi um projeto que, inclusive, está no meu LinkedIn, não lembro agora exatamente como é que é o nome dele na época, porque ele mudou o nome depois em seguida, mas foi um projeto bacana nesse sentido, cara, foi consolidar informações de saúde num único lugar e, cara, e disponibilizar uma plataforma para os caras poderem trabalhar e ter a gestão do que estava acontecendo. Então, ali, esse projeto, ele foi bacana e eu posso falar dele, né? Também teve outro projeto, uma empresa que depois ela foi adquirida por uma outra empresa, enfim, era a GV Energy na época, depois ela foi adquirida pela Energy, tá? E também era assim, cara, era um sistema era o SIG, Sistema Integrado de Gestão, cara, área de energia. Então, assim, a gente pegou também um produto que não existia e criou algo novo. Então, foram 2 projetos bem bacanas ali. Perfeito. Não tem essa questão hoje em dia de um pouco de, ou já mudou isso, né? Da desvalorização do trabalho do profissional de TI, né? Lembro que a gente dava um duro, né, no QI e tal, e aí a galera nos chamava lá embaixo da área de venda, deu um problemão aqui, chegava lá, era só o mouse que estava desconectado. Né? Cara, assim, ó, eu vejo que, sim, há 10 anos atrás, eu acho que, principalmente o pessoal que trabalhava com suporte era muito desvalorizado, né? Então, tinha muito aquele contexto que a gente falou antes, né? A própria QI, né? Tu tinha um curso ali que, cara, 70% dele era voltado à programação, né? Mas hoje, cara, principalmente depois desse período ruim que a gente passou com pandemia, né? Foi algo que deu, cara, deixou a área de tecnologia muito aquecida, né? Então, ou seja, hoje tem um mercado ali que ele necessita de muitos profissionais qualificados, né? E até recentemente eu vi um artigo falando que a gente tem um déficit de não sei quantos mil vagas e não sei quantos anos, porque a tendência é que cada vez as coisas se tornem mais digitais, né? E para ser digital, tu precisa da tecnologia, né? Dos profissionais da área de tecnologia. Perfeito. Outra perguntinha que chegou aqui, ó. Qual é o papel da inteligência artificial e da automação na otimização dos processos de gestão de TI? Cara, assim, ó, eu acho muito legal essa parte de IA, por assim dizer, né? Só que eu vejo ela assim como um assunto bem polêmico, tá? Por que eu vou dizer polêmico? Recentemente eu estava vendo alguns artigos sobre algumas empresas, grandes empresas, que elas vêm bloqueando alguns acessos a algumas ferramentas nesse sentido, principalmente para pessoas da tecnologia, né? Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento de software, tá? Muita gente pegando a própria inteligência artificial nesse sentido para, né, digamos, é o contexto que a gente fala codar, né? Codar por eles, né? Então, algumas empresas perceberam esse movimento e começaram a bloquear. Então, eu acho que é algo importante, eu acho que tem que ser seguido, mas precisa ser seguido com cautela, tá? Porque a mesma coisa acontece se a gente for sair um pouquinho do contexto da área de tecnologia. Vai para ali para o pessoal que hoje em dia que vai entregar um TCC e usa o ChatGPT da vida, entendeu? Então, eu acho que é algo que a gente precisa ter muito cuidado no uso e tem que ser uma utilização consciente. Ou seja, usar na necessidade e não para tudo. Então, ou seja, se tu usar na necessidade, eu acho que vai ser algo muito bom, vai continuar sendo bom, mas se tu usar para tudo, é onde tu vai perder a própria questão um exemplo bem legal, tu usa a calculadora o tempo todo, né? Cara, e tu sempre foi muito bom fazendo cálculos, vai chegar um momento que tu vai estar tão refém daquilo ali, tu vai ter dificuldade de fazer uma conta simples, né? 2 mais 2, por exemplo. Então, é algo assim, a inteligência artificial, eu vejo que ela está muito dentro desse contexto, cara. Tu tem que usar, mas tem que usar consciente. Né? E não para qualquer coisa. Tem um processo de emburrecimento aí também, né? Então, exatamente, é isso aí. É bem isso aí mesmo. Por isso que quando muitas vezes tu vai numa escola, enfim, tu não vê uma criança usando calculadora, ela tem que fazer o cálculo aí. Imagina se daqui 10 anos estiver com todo mundo perguntando para... Usando chat GPT. Então, tipo, tem que ser consciente, entendeu? Eu acho que, assim, é importante para o futuro, sim, mas ele tem que ser feito de forma consciente, né? Uso. Sim, outra questão é, aqui na Fórmula Digital, né?
eu tenho um desafio que a gente não pode parar de estudar, Exato. se aprimorar. É o tempo todo isso, entendeu? Chega uma nova função, uma nova tecnologia e deu. É uma correria aqui para tentar entender. Uma simples atualização do Instagram muda tudo, né? Enfim. Vou fazer um adendo rápido, tá? Foi o que a gente conversou antes. Você lembra quando falou, o período ruim que a gente passou quando a gente começou? É exatamente. A gente não estava preparado para aquilo. A gente estava se qualificando ainda. Então, ou seja, o que tu está fazendo agora? Quando chega uma coisa nova, tu vai lá e busca o quê? Tu busca qualificar o teu time para poder atender aquelas oportunidades. A mesma coisa acontece com a questão que tu pergunta que me fez antes ali. A gente precisa que os gestores, os executivos sempre olhem para o que está chegando e se preparem. É o que tu acabou de falar. Então, seja, de certa forma, seja num viés tecnológico ou seja num viés voltado mais para o contexto da própria fórmula digital, cara, tu precisa te preparar quando chegar algo novo, né? Então, sim. E aí tu linka isso com a outra pergunta que tu fez sobre inteligência artificial. Ou seja, imagina daqui a pouco tu for lá, chegou uma tendência nova, algo que tu precisa te preparar. E o teu pessoal, em vez de estudar aquilo, tá perguntando pro ChatGPT a solução para aquilo. É um processo de emburrecimento, né? Perfeito, ótima resposta. A gente está se encaminhando aí para os momentos finais do programa, né? Então, o programa está muito legal, essa troca nossa, né? Vamos lá. Qual é a importância da colaboração entre os departamentos de TI e outros setores dentro de uma organização? Cara, isso aí é terrível, né? É terrível quando essa comunicação não acontece. Por quê? Tu imagina ali que tu tem uma área hoje, enfim, que está conversando sobre X assunto, enfim, tendo um tipo de linguagem. Aí tu vê numa outra área, outra linguagem. Linguagem que eu digo assim, tipo comunicação mesmo, por assim dizer. Então é muito importante hoje que as empresas que não fazem isso entendam que, cara, a comunicação ela tem que ser única. Ou seja na área de tecnologia, seja numa área de marketing, financeiro, enfim, suporte. Tudo isso precisa ser único, orgânico. Porque onde tu tem áreas com diferentes formas de falar e entender as coisas é onde tem muitas dificuldades, né? A mesma coisa, vamos lá, dá um exemplo bem legal. Tu vai para um país agora, tá? Digamos, tu vai lá para o Canadá, que seja, para o Egito, sei lá, enfim, para onde que for, entendeu? Se tu não conhecer a forma, a linguagem deles, enfim, qual é como eles se comunicam, tu vai ter muita dificuldade de conseguir, né, pedir até para tomar uma água, né? Seja para comprar uma água, tu vai ter dificuldade. Então, é muito importante hoje que as áreas dentro de uma empresa, de uma corporação, elas entendam que precisa existir uma comunicação única, orgânica, nesse sentido, para que o trabalho flua melhor. No momento que eles conversarem em línguas diferentes, é onde tu vai ter toda a dificuldade que tu sempre tem em muitas companhias, né? Olha essa pergunta que legal. Pode compartilhar insights sobre a importância da governança de TI e como ela contribui para o sucesso das organizações. Legal. Cara, eu acho que é muito importante hoje a governança, tá, da TI, e eu vou dizer ela como um todo, porque o objetivo dela, por assim dizer, né, é tu melhorar processos, né, e dentro desses próprios processos, né, a gente consegue remover impedimentos ligados à própria comunicação. No momento que tu cria um processo bem definido, estruturado, ou seja, que tem algo bem aplicado, tu consegue mostrar para a empresa, ou seja, para as áreas, que, cara, é desta forma que nós vamos seguir e dessa forma que nós nos comunicamos. Seja para um processo de, vamos lá, quando tu fala de TI, tu pensa assim, cara, abertura de chamada. Qual é a área que não detesta fazer uma abertura de chamada, né? Mas, cara, esse é o ponto importante dentro da governança, tu tendo esses processos bem estruturados, tu consegue mostrar para eles, por que das coisas, por que a gente tem que seguir isso. Então, é importante tu ter a governança hoje de TI dentro de uma empresa, uma governança bem estruturada, justamente para que as pessoas que estão em diferentes áreas entendam que a forma de comunicação é essa. Esses são os processos que a gente precisa seguir para atingir determinados objetivos, né? Então, de uma forma bem resumida, é isso. Perfeito, né? É muito legal ver toda essa tua luta, né, na questão trabalho, mas eu queria saber mais família, né? Porque um grande profissional, se trabalha muito, uma hora ele adoece, né? Sim. Porque às vezes a gente não dá atenção para a família, né? A gente pensa que é só trabalhar. E tu parece nas redes sociais que tu consegue ter um bom equilíbrio
Então eu queria que tu me falasse um pouco da tua família, sobre os teus filhos, né? Sobre a tua esposa, que eu pude conhecer na QI também. Então, voltando um pouco ali, né? Bom, quando a gente se conheceu, eu e tu, né? Depois a primeira vez que eu tive o primeiro contato contigo, eu levei um ano depois para conhecer a Luana, né? Que é minha esposa, que tá comigo há 15 anos, né? Cara, o que eu vou te dizer? A Luana, ela sempre entendeu, desde o primeiro dia que a gente teve a primeira conversa, né? Que deu aquele primeiro match, por assim dizer. Ela entendeu que era um cara que, cara, gostava de trabalhar, entendeu? Então, ela me conheceu assim. Mas sempre foi muito difícil, porque muitas vezes eu precisei de um empurrão, um puxão de orelha, na verdade, dela, para entender que eu estava indo demais. Então, digamos, ela é meu pé no chão, por assim dizer, né? Então, muitas vezes eu me passei no contexto de, cara, trabalhar demais, né? Me dedicar demais a isso e não olhar, muitas vezes, para a família, né? Então, sim, um desafio muito grande hoje é conseguir unir esse contexto do polo profissional versus o polo família, né? Então é muito difícil, não vou te mentir, é difícil, tá? Muitas vezes eu recebo meus puxões de orelha porque às vezes a gente tá tão automático que a gente acaba não percebendo que a gente deixa de lado outras coisas, né? E até foi um tema agora recente que a gente teve um pouco tempo atrás de conversa que eu comecei a fazer um pouco mais de reflexões e perceber que muitas vezes eu trabalhei demais, além do que eu precisava, e não dei atenção para as crianças. E aí eu comecei a me sentir mal com isso aí. Eu disse, pá, cara, meu Deus do céu, tô sendo um pai horrível, né, cara? Enfim, não adianta... O filme e o clique lá, né? Cara, exatamente, entendeu? Exatamente isso. Só que a parte boa é que ainda, né, eu não tô avançando o tempo, tanto, e ainda tenho mais um tempo, eu imagino que eu vou viver muitos anos ainda, mas sim, cara, é muito difícil hoje tu conseguir alinhar trabalho e pessoal, né? E muitas vezes se não tiver alguém do teu lado ali para te puxar no momento que tu passa da linha, né? Tu pode te perder, né? E não só ela, também a própria Luana, muitas vezes assim, eu vou falar o nome dele de novo, o Ayrton aqui, né? Cara, o Ayrton sempre a gente conversou muito, né? E ele sempre teve essa preocupação comigo, né? De, cara, acho que tá trabalhando um pouco demais, né? Dá uma relaxada. Eu quero conhecer o Ayrton. Vai te conhecer, eu quero ir lá na Safe Web, porque tu falou tão bem desse cara aqui. Não, o Ayrton ele me ajudou bastante ali, ele é um ótimo líder hoje, né? Me espelho muito nele em muitas coisas hoje, né? Acho que ele super entende esse contexto todo, né? Mas não fugindo um pouco da tua pergunta, né? Então, cara, assim, eu tento hoje, o Paulo de 39 anos de idade, ele tenta conciliar mais a família, tá mais perto dos filhos, né? Convidar o Nicolas lá, que ele tá com 12 anos quase aí, tá com 11. Sim. Eu tento levar ele sempre para comer um sorvetinho, porque eu gosto de comer sorvete, adoro. Então, ou seja, eu tô sempre tentando convidar eles para fazer alguma coisa. Só que eles estão numa fase difícil agora, né? Estão crescendo, e aí dentro desse próprio crescimento deles aí, o que que acontece? Eles estão cada vez mais naquele contexto adolescente. Então, tá mais difícil ainda do que antes. Hoje em dia, eu tenho que implorar a atenção deles, né? Porque eles estão crescendo. Então, mas enfim, eu tenho tentado me virar nos 30 para ser um bom pai, um bom marido e ao mesmo tempo, enfim, fazer o que tem que fazer para o trabalho. Me fala um pouco mais dos filhotes, né? Enfim, qual o nome deles, né? Qual a idade deles, o que eles gostam de fazer? Então, cara, eu tenho a Sara hoje, que é a mais velha, né? Foi quando eu tinha 16 anos de idade ela nasceu. Então, ali, desde o início ali, eu já tive aquela preocupação em ter que trabalhar, enfim, para poder ajudar ela, fazer minha parte como pai, né? E também ser pai, né? Estar presente com ela, né? Então, e depois agora, no meu segundo... a Sara foi do primeiro casamento. No segundo casamento, com a Luana, que tu conhece, né? Que teve a oportunidade de acompanhar o início de tudo lá. Eu tenho o Nicolas, com 11, vai fazer 12, e eu tenho a Rafaela com 10, né? O que eles gostam hoje, né? Bom, o Nicolas não precisa nem dizer que ele quer saber só de jogo, né? Ele, cara, é jogo pra cá, jogo pra lá, então eu tenho aquela dificuldade de muitas vezes, cara, para de jogar um pouco, desliga, né? Então, é difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo, né? Me vejo ali, porque também quando eu era na idade dele também eu tinha essa ânsia pelo jogo e jogar o tempo todo. A Rafaela já é um pouco mais descolada. A Rafaela, ela gosta de falar com as amigas dela, enfim, gosta de fazer compras no shopping, né? Gosta de passear, enfim. Então, é mais assim, né? Mas é aquela coisa que tu me perguntou antes. É difícil hoje de ser pai, muito mais pelo fato deles estarem crescendo, né? Ou seja, eles estão crescendo e aí tu começa a perceber que eles estão mudando
E agora eu tô lidando com pré-adolescentes, né, cara? Então é bem difícil. Bom, os filhos a gente diz aí que a gente cria eles pro mundo, né? Sim. Mas aquele nosso companheiro, aquela nossa companheira que tá com a gente nessa jornada, é o que nos dá uma base, né? Sim, sim. Enfim, é o que é o nosso chão muitas vezes, né? Então, para fechar esse programa, queria te fazer essa pergunta, né? Sobre a Lu. O que que a Lu representa para ti? Cara, hoje a Lu, ela representa muito para mim, né? Uma coisa que a gente teve conversas recentes que acontece, ela se dedicou muito às crianças quando eu tava ali procurando mais espaço dentro da área de tecnologia dentro da minha carreira, né? Então, ou seja, enquanto eu tava ali, digamos, correndo pelo ganha-pão, ela tava criando as crianças, né? Então, eu disse para ela esses dias que isso foi muito importante para mim. Ela ter vamos lá, ela se sacrificou, né, profissionalmente falando, para ficar com as crianças enquanto eu ia lá buscar espaço no mercado, né? Então, hoje eu digo para ela assim, Bato, foi importante, né? Hoje ela voltou para o mercado de trabalho, ela está trabalhando, está fazendo faculdade, enfim, ela está tentando, tá se especializando, né? Tá fazendo faculdade de farmácia. Então, eu sempre digo para ela assim, o que tu fez foi muito importante. Se a gente está colhendo algum fruto hoje comigo, é porque tu me ajudou a chegar até aqui. E da mesma forma agora, porque ela disse para mim nesses tempos, que tava muito corrido, né? Ela falou, vou sair do serviço, vou ficar só na faculdade. Eu disse, não, né? Tu tem que buscar, correr atrás dos teus objetivos agora, né? Tu fez por nós lá no passado, agora eu faço pela gente. E assim... e assim a gente toca, né? Coisa linda, não esperava menos de ti. É isso aí, chegando no final do nosso episódio aqui na Fórmula Podcast, um show, né, dessa caminhada aqui, de informações sobre TI, bastante informação de qualidade para você que gosta de consumir conteúdo de valor, né? Esse programa aqui é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET, também em todas as nossas plataformas digitais. Então, a gente está em todo momento, em todo lugar, né? Nesse momento, nosso Omnichannel, atendendo a todos os públicos, né? Vídeos curtos, vídeos longos. Então, tem vídeo para todos os gostos, né? E é isso, ficamos por aqui. Paulo, obrigado. Volte sempre aí na Fórmula Digital. Muito feliz pelo sucesso que tá tendo, cara. Obrigado. E é isso, até mais, pessoal.